Muito bem, Natal, estamos de volta às 10 horas 30 minutos e como prometido, né, encontra aí com o governador em exercício Walter Alves, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a SESED, gente, apresentou as demandas de produtores rurais do Rio Grande do Norte em relação às preocupações com a possibilidade de invasões a 11 áreas pelo MST. E aí, o Tribuna Livre recebe a partir de agora o presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, FAERN, José Vieira, que esteve presente aí nessa reunião, vai nos trazer aí também ali um panorama, né, do que foi acordado, do que foi discutido. Bom dia, presidente, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco. É uma discussão que a gente precisa ter, né? Afinal de contas, a gente está aí nessas ameaças, né? Sofrendo essas ameaças, sem entender o que está acontecendo, o que o MST traz ali, né? De demanda também, né? Seja muito bem-vindo aqui ao Tribuna Livre. Bom dia, Andresa. Bom dia, Divan Martins, a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Realmente, nós imaginávamos que esse tipo de ação não existiria mais no Brasil, né? Brasil que está com o agro crescendo, gerando emprego, oportunidade. No governo passado, praticamente nós não vimos invasões. E agora, já dentro de 3 meses do atual governo, fomos surpreendidos aí já com 52 invasões em propriedade. Aliás, mais de 52 invasões de propriedades. Realmente isso nos deixa muito preocupados. E mais ainda aqui no Rio Grande do Norte, porque um estado como o nosso, que já tem tantos problemas, com tantas dificuldades que estamos passando, tanto o governo como o setor produtivo, ainda temos que conviver, né, com essas ameaças da possível invasões nas propriedades rurais. Mas, nesse sentido, a Federação da Agricultura reuniu essa semana na Federação da Agricultura, né, todo o setor agro do Nordeste, todas as entidades, alguns produtores rurais, e também recebemos lá a visita do secretário de Segurança Pública, Coronel Araújo, o secretário da Agricultura, Guilherme, comandante da Polícia Militar, a Polícia Civil, e lá nós mostramos para eles a angústia do setor, né? Nós já não temos segurança na área rural, já é difícil, e ainda estamos nessa iminência de sofrer esses ataques aí do MST. Isso tem nos deixado muito apreensivos e preocupados, mas com um posicionamento do setor muito firme, no sentido de não aceitar e não tolerar esse tipo de coisa mais nas propriedades. Então, foi feito, nós demandamos para eles, eles então nos comunicaram que iriam fazer uma reunião no dia seguinte com a cúpula do governo, o governador em exercício, Casa Civil e outras secretarias afins, e depois nos daria uma posição. Hoje pela manhã já tive em contato com o próprio Coronel Araújo, ele ficou de me retornar daqui a pouco para justamente fazer um panorama. Está participando de uma audiência, de uma reunião da Comissão de Segurança na Assembleia Legislativa agora, a gente mostrou agora há pouco, ele lá participando da reunião. Pois é. Do Conselho, da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. Mas, e de forma assim, nós mostramos, e as forças de segurança, o que nós pedimos foi que nos garantisse, né, a segurança na área rural, que nos garantisse o que a lei, né, nos garante, a Constituição, que é o direito, ninguém tem o direito de invadir propriedade do outro, nós somos contra a invasão, tanto em imóvel público também, como privado. E aí eu sempre tenho ficado muito preocupado com essas ações do MST. Como é que o senhor classifica essas ações? Terrorista? Eu não tenho dúvida. Não tem invasão em propriedade improdutiva, não. Só estão invadindo propriedades, Edivan, produtivas. Agora, recentemente, a Suzano na Bahia, essa semana a Suzano no Espírito Santo. E o que eles estão fazendo? A Embrapa, né? A Embrapa em Petrolina, invadindo, destruindo canteiro de pesquisa. Pessoas dessa natureza não estão atrás de terra. Então, a todo momento, em Goiás, fazendas em plena colheita, eles estão entrando, destruindo, furtando a produção. É isso que eles estão fazendo, né? Roubando a produção, vendendo a soja que eles da propriedade, na Suzano vendendo madeira.
Então isso não é mais uma invasão e o modelo é diferente. Hoje ninguém mais invade com a foice, com a enxada, não, estão inarmados. Então isso é crime comum. Isso não é um crime, não é uma invasão atrás de terra. Será que tem porte de arma, hein? Até Vai mesmo saber, né? porque no ano passado o INCRA do Rio Grande do Norte abriu um cadastramento de famílias que queiram ser assentadas lá em Açu, no assentamento Arthur Sabino, depois foi transformado em Fazenda Futuro, e que o INCRA não conseguiu completar 62 famílias para assentar. Faltou gente. Teve que, inclusive, encerrar o cadastramento por falta de família. Então, esse movimento não é um movimento que está atrás de terra para produzir. E qual seria a argumentação, presidente? Existe uma argumentação utilizada ali por eles? Não, estamos invadindo em virtude disso, daquilo? Isso é um movimento político. Isso é muito claro. Tanto é que no governo passado nós tivemos muito poucas invasões, né? Em 3 meses agora, já mais de 52. Então isso para nós é sim Eu acho que há político. que acontece aí um abraço, uma parceria do governo do presidente Lula com o Movimento Sem Terra, até porque nessa viagem à China, as informações é que o Stedley, que é o líder maior do MST, integrou a comitiva presidencial na viagem à China. Não só integrou, como anunciou as invasões. Quer dizer, ele anunciou que iria praticar crime. O MST já indicou 7 superintendências do INCRA no Brasil, né? Então isso realmente deixa o setor produtivo, não só do Rio Grande do Norte, mas do Brasil, muito apreensivo, porque quem é que vai investir num setor que a qualquer momento pode ser invadido por depredação, tocando fogo em equipamentos, em tratores, na colheita? Então não é esse Brasil que a gente espera, não é esse Brasil que a gente quer. O senhor teme aí um conflito agrário maior, porque em algumas áreas os produtores rurais também podem se prevenir, se organizar para evitar invasão em suas terras. Isso pode terminar num conflito maior em algumas regiões do país? Eu não quero acreditar, Edivan, que a gente possa caminhar para esse ponto. Mas o que eu quero dizer é que nas invasões que ocorreram na Bahia, em Goiás, na hora que o MST entrou para as propriedades rurais, os produtores chegaram junto e tiraram eles. Então se reuniu 200 produtores, 300, isso sem ter uma agressão, sem ter uma briga, sem ter um tiro, a polícia chegando, intermediando a desocupação. Então isso tem ocorrido. Então eu não quero acreditar que vá haver conflito agrário no Brasil, até mesmo porque não tem necessidade. O INCRA no Brasil tem um banco, né, de terras disponíveis para assentamentos. Então, agora, o que nós não podemos aceitar é a invasão. Não tem necessidade de invadir. Se o governo quer fazer um assentamento, quantas e quantas propriedades estão à venda? Propriedades estruturadas, organizadas. Compre a propriedade e assenta essas famílias lá, dando dignidade a elas, que realmente têm aptidão para a produção, para a agricultura, e que não sejam meros especuladores e oportunistas, né? Então, assim, eu não quero acreditar que isso possa acontecer no Brasil. O número de invasões do governo Bolsonaro, eles foram muito pequenos, né? Acho que o governo teve uma estratégia de evitar o avanço das invasões nesses últimos 4 anos. E, por outro lado, o governo estimulou e criou muita titulação de terra, oferecendo títulos de terra para os trabalhadores poderem ser proprietários da sua própria terra e ali poder explorar. Nesses 3 meses do governo do presidente Lula, nós já estamos vendo aí um número exagerado de invasões, o anúncio de muitas invasões, talvez até as invasões nesses 3 primeiros meses, talvez até equivala aos dos 4 anos de Bolsonaro. Não sei se eu tenho esses dados aí mais oficiais. E, por outro lado, a titulação de terra nesse governo, como foi também nos governos anteriores de Lula, muito baixo. Por que isso? Dá para entender? Dá para entender. Como isso é um movimento político e não é um movimento de política pública, para você ter ideia, no Brasil, no governo passado,
foram feitos 460 mil títulos de terras foram dados àqueles assentamentos. 460 mil. Foi mais do que todos os governos passados, somados. O que quer dizer isso? Isso é a carta de alforria, a certidão de nascimento daquela propriedade, que na hora que você dá um título de terra a um assentado, ele pode ir ao banco, dar em garantia, tirar um dinheiro, ele tem tudo, né? E no Rio Grande do Norte não foi diferente. No Rio Grande do Norte nós temos hoje em torno de 20 mil assentados, nós temos em torno de 286 assentamentos, e foi dado no governo passado 4.500 títulos de terras definitivos e mais de 4.000 títulos provisórios. Isso é dignidade. 400 mil títulos de terra dá 100 mil por ano e 10 mil mais ou menos por mês. Nesses 3 primeiros meses do governo Lula, o senhor tem ideia de quantos títulos foram dados? Foram dados 63 títulos. 63 títulos, 63 mil? Não, 63 títulos. Desses 63 títulos, 62 foram deixados pelo governo passado, só faltava ser publicado, e um foi por uma decisão judicial. Então nenhum. Acreditamos que não porque 60 do governo passado, né? E não terá também, porque não é essa a política do governo federal, que é dar dignidade daquelas pessoas do interior, dar um título de terra, para que elas possam ter a sua independência econômica na sua atividade. Os Sem Terra anunciaram aqui invasões em 11 municípios do estado, ou em 11 propriedades. O senhor tem alguma notícia de quais são essas propriedades? Isso também não foi divulgado por eles, talvez seja aí somente um alarme falso, mas a gente não está vendo muita movimentação, nem até agora nenhuma notícia de invasão no Rio Grande do Norte. Eu acho que essas reuniões estão sendo proveitosas, a polícia está tentando, está dando certa estratégia. Realmente, a informação que chegou para nós, que realmente teria essas invasões, inclusive no município de Itaipu, município de Jandaíra, mas eu não quero acreditar que isso ocorra, porque não tem necessidade de invadir propriedades no Rio Grande do Norte. Não tem. Se o MST quer ter um pedaço de terra para os seus filiados, conversando, dialogando, procurando o INCRA, identificando aquelas propriedades que sejam passíveis, que estejam à venda, que temos muitas estruturadas, e que o governo vai lá, compra e assenta sem ter nenhum conflito, sem ter nenhum problema. Então eu não quero acreditar que o governo do estado vai apoiar esse tipo de movimento no sentido de invasão, né? Porque não tem necessidade. Então, até o momento, não chegou ao conhecimento da Federação da Agricultura que ocorresse, desses 2 últimos dias, nenhuma invasão. Não ocorreu. Agora, a Federação da Agricultura está de plantão, a assessoria jurídica da Federação está de plantão, a Confederação Nacional da Agricultura entrou com um pedido de liminar ao Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo nos desse a segurança que não haveria invasões de terras pelo Brasil. Esse processo, essa ação está concluso, está na mão do ministro Cássio Nunes, e estamos aguardando que ele possa, inclusive, também dar uma decisão para nos dar segurança, nos dar tranquilidade, para continuar produzindo, gerando emprego, oportunidade e oferecendo à sociedade a comida mais barata e melhor do mundo. São invasões tanto anunciadas por parte dos integrantes do MST, né, o Stedley, e também nos estados, os seus líderes também estão anunciando. A Confederação Nacional da Agricultura, como o senhor disse, também protocolou uma informação e um pedido de proteção ao Supremo Tribunal Federal. O caso também, na sua visão, trata-se de uma classificação no campo do terrorismo, né, porque são armas, invasões à propriedade, isso é muito expresso na Constituição Federal. A Frente Parlamentar do Agronegócio, ou da Agricultura, também entrou até com um pedido de prisão do Stedley. E de uma CPI do MST. De uma CPI também do MST, enfim. Mas a gente não está vendo assim muita movimentação por parte da Justiça, sei lá, em
em evitar ou tomar uma providência ou dar respostas a essas demandas que foram solicitadas. Mas depois não vamos dizer ó, ninguém avisou, né? A gente não avisou. Está todo mundo avisado, e o que é mais importante nesse momento é a prevenção, é prevenir, é dar proteção ao cidadão, tranquilidade ao agricultor, às propriedades rurais, né, que estão produzindo por esse Brasil afora, né? Aqui no Rio Grande do Norte, pelo menos até se prova em contrário, está sob, né, tá tranquilo, está sob controle, a não ser que de repente... Esperamos que continuemos assim, né? As forças de segurança nos deu muita tranquilidade no sentido deles obedecerem à lei, né? O próprio secretário da Agricultura, Guilherme Saldanha, nos disse que teve uma reunião com o governo, e a reunião foi uma reunião muito produtiva, muito tranquila, e assim esperamos que continue, né? Para que a gente não tenha nenhuma surpresa e que isso cause um mal-estar ao Estado, cause mais problemas para o Estado. O Estado acabou de sair de um momento de violência grande agora, né, por todo o Estado, e agora encarar mais um problema desse. Nós temos feito o apelo e esperamos que o governo, como sempre, tenha maturidade e responsabilidade e nos dá a tranquilidade de continuar produzindo. Nosso Ronaldo aqui participa do nosso programa, né? Meu tio tem umas terrinhas e duas 12 de cano cerrado. Tem mais alguma coisa aqui relacionada com... Não, o pessoal está comentando aqui só no chat, né, com relação a essas invasões, mas não tem objetivamente assim uma pergunta, né? Mas o Caco, por exemplo, ele fala assim, os sem terra de hoje são os filhos de quem recebeu o lote ou são os mesmos que tiveram aí que vendê-los? Né, ele faz esse questionamento. O pessoal ouvindo aqui a nossa conversa, né? E os questionamentos vêm aí, né, à cabeça do pessoal e, enfim, né, estão participando aqui. Presidente Zé Vieira, esse primeiro momento da articulação do Sem Terra, ele passou muito por um problema de relacionamento com o governo federal. Não sei se o senhor vai concordar comigo. De indicar nas superintendências do INCRA, dos estados, pessoas ligadas ao movimento Sem Terra. Né? Então eles fizeram aquela pressão inicial, né? Fizeram a pressão inicial, aqui foram recebidos e tal, para forçar o governo a essas indicações, o que já aconteceu em 7 ou 8 estados brasileiros. O Instituto Nacional da Reforma Agrária, ou essa pauta da reforma agrária, serem comandadas por integrantes do movimento Sem Terra. O que é que o senhor acha dessas nomeações? Um integrante do MST comandando a reforma agrária vai sair do papel? Vai acontecer? De que forma ela vai acontecer? Estimulando invasões ou na titulação de terra? Bom, primeiro que produtor rural não é contra a reforma agrária. A reforma agrária é programa de governo. Nós somos contra a invasão de terra. Se você me pergunta se eu acho que o modelo de reforma agrária atual hoje ele é eficiente, eu diria que não, em hipótese alguma. Está completamente desvirtuado. Eu acredito sempre nas pessoas técnicas competentes nos lugares certos do governo. E não acredito que movimentos políticos possam comandar pastas técnicas. Então, eu não vejo que teremos resultados efetivos. Bom para a sociedade é que pessoas dessa natureza ocupem cargos que só apenas para poder acomodar colegas e companheiros políticos. Isso não funciona e nunca funcionou. Então, com relação às solicitações que foram feitas pela Federação da Agricultura ligados à prevenção, à segurança, já estão sob o poder, sob o conhecimento das autoridades ligadas à segurança. O senhor achou a reunião muito positiva e agora aguarda que tudo termine em paz e que as invasões não aconteçam aqui no Rio Grande do Norte. E a Federação está também de plantão, monitorando aí todos os grupos das regiões do estado, né, para qualquer ação que aconteça nesse sentido, a Federação também poder agir e tomar as providências necessárias para que a violência não chegue do campo.
Perfeitamente, é isso aí. E esperamos que as forças de segurança e o próprio Estado nos dê essa garantia de continuar aí com nossa vida no dia a dia, porque produzir hoje em dia não é fácil, nós já temos problemas demais, Edivan. Temos problema de crédito, problema de assistência técnica, problema de ambiental, de assalto nas propriedades, quer dizer, já temos problema demais. O governo precisa nos ajudar e nos dar tranquilidade a permanecer no campo. Edivan e presidente, vou trazer aqui até um comparativo. Pedro aqui da produção trouxe esse comparativo pra gente, dos números, né, de invasões. Você questionou, né, você estava perguntando sobre isso. Vou trazer as informações aqui mais precisas para os nossos ouvintes. As invasões, gente, de terras nos primeiros 3 meses desse governo do Luiz Inácio Lula da Silva já superaram um total de ações durante todo o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. Desde o dia 1º de janeiro foram 16 invasões, 7 do Movimento dos Sem Terra, do MST, e 9 da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade, FNL. E em 2019 foram 11, segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Portanto, né, trazendo aqui esse comparativo aí desses 3 meses, o governo Lula com o primeiro ano lá do governo Bolsonaro. Uma atualização aí bacana, né? O que mostra realmente uma inversão de estratégia de prioridade, né? De um lado a invasão, do outro lado a titulação de terras. Exatamente. Muito bem. Presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, Faerne José Vieira, muito obrigada, viu, por nos atender. É um prazer tê-lo conosco aqui hoje para a gente conversar e que amanhã seja um dia de paz, né? A gente está falando muito de paz hoje, falando de paz amanhã também, né? E sempre, se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Muito obrigado pela oportunidade e vamos lá, em paz. Em paz. 10 horas e 52 minutos. Olha, gente, vamos aqui para o nosso intervalo comercial.